Olá, meu irmão, minha irmã, eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo. E nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós faremos uma quarta parte. Vamos ver o capítulo 6. Nos estudos anteriores, no capítulo 5, nós vimos que o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito ao céu. E ele teve uma visão do trono de Deus. E ali, João, ele contempla o trono de Deus com os querubins e os 24 anciãos, que representam todos os que foram arrebatados. E João também vê um livro na mão de Deus, na destra de Deus. Um livro selado com 7 selos. Nesse livro, contém a história dos acontecimentos da terra e as pragas do Senhor que serão derramadas sobre a terra depois do arrebatamento dos santos. E João também vê um cordeiro de pé, que é Jesus Cristo. É o único capaz de pegar aquele livro e retirar os 7 selos. Isso devido à sua obediência à vontade de Deus. E por hoje, nós vamos ver então o capítulo 6. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Primeiro, temos que entender que enquanto a igreja e a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja estiver na terra, a besta, ela não se manifestará. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo, então, ele deixa de se manifestar. Isso não quer dizer que o Espírito Santo deixa de estar em todos os lugares. Ele é onipresente. Então, quando o Espírito Santo deixa de se manifestar, então a besta vai se manifestar. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 8. Quando Cristo retirar o primeiro selo do livro, no capítulo 6, versículo 1 e 2, que vamos ver daqui a pouco, então a besta vai se manifestar. Precisamos entender ainda que o livro selado com 7 selos, dali sairão 2 séries de juízo. As 7 trombetas e as 7 taças da ira. As trombetas e as taças são o juízo de Deus sobre o mundo, quando Jesus tirar esses 7 selos. Se faz importante ainda nós verificarmos em Romanos 8:35 e 1 Tessalonicenses 5:9. Lá fala que a ira não é destinada ao povo de Deus. O povo de Deus não precisa se preocupar, não precisa entrar em desespero, porque os servos do Senhor, eles têm como primazia, ele tem por promessa o céu. Então, neste momento, os crentes já estarão com Jesus. Então, a abertura do primeiro selo, no versículo 1 e 2, que fala assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse com voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Glória a Deus. Então, este é o único cavaleiro que não trouxe catástrofe. Os outros cavaleiros que vamos ver, eles trarão guerra, fome e vão trazer morte. Fala que este cavaleiro saiu para vencer. Este cavaleiro, montado no cavalo branco, não é Cristo, conforme Apocalipse 19:11.
Podemos ver que o anjo, ele fala com autoridade, vem. E anjos não têm autoridade sobre Cristo. Cavaleiro montado no cavalo branco é o poder mundial enganador. É ele que vai cumprir a obra, conforme Cristo falou lá no Sermão da Montanha, naquele sermão profético, lá em Marcos 13, 5 e 6. Lá em Marcos 13, 5 e 6, Jesus ele fala: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbei, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então o cavalo branco e seu cavaleiro é um símbolo da vitória e paz. Porém, são enganadores. São profetas enganadores dizendo, sou eu. Então o arco indica a extensão, a duração desse período, dessa enganação. E a coroa, ela significa vitória. Fala do triunfo dos enganadores para alcançar o objetivo desejado deles. Então, este conjunto de cavalo branco, seu cavaleiro, o arco e a coroa, esse conjunto é o poder e a autoridade para enganar. A besta ela surgirá como um homem, então agindo no meio das massas, né, sem maldade aparente. Não vai ter muita ação. Ele vai pregar a paz, pregar a segurança para este mundo que está sendo conturbado. E com essas condições, ele vai ganhar terreno. E ao assumir o governo mundial, ele manterá aparentemente uma paz por 3 anos e meio. Conforme fala em Daniel 7, 25. Daniel 7, 25 fala assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Vejamos aqui, um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo, né? Então, um tempo quer dizer 1 ano. Tempos quer dizer 2 anos. E a metade de um tempo quer dizer meio ano. Então, dá 3 anos e meio. Muito bem. Então, aqui, acabou-se os 3 anos e meio de paz, aquela paz aparente. Então, vai começar 3 anos e meio agora de uma grande tribulação. E para isso é interessante ler em Mateus 24, 15, que eu anotei aqui já. Mateus 24, 15 fala, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Muito bem. Partimos agora para o segundo selo, que está no versículo 3 e 4. E será retirada aquela paz aparente da terra. E daí fala assim, versículo 3, versículo 4. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, vem. E saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. A espada aqui significa guerra. O cavalo vermelho significa aqui muito sangue derramado, devido a essas guerras, essas violências. Este cavalo vermelho, como também o cavalo preto e o amarelo dos 2 selos seguintes,
Eles representam as calamidades que vão açoitar a humanidade, devido a terem rejeitado a Cristo. O terceiro selo, que já lendo no versículos 5 e 6, vai ser colocado na terra fome e miséria, resultado dessas guerras. E assim fala no 5 e o 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem. O cavalo preto, né, significa fome. Ele figura, né, a opressão dos habitantes da terra. Já a balança, ela destina a pesar os gêneros, né, aqueles gêneros de maior necessidade. É o controle dos alimentos. E sobre isso nós teremos algumas referências em Levíticos 26, no versículo 20 e 26, e também em Ezequiel, capítulo 4 e 16. Então os alimentos serão escassos e vendidos a peso. O denário, naquela época, era uma moeda romana de prata, que correspondia a um dia de trabalho. Uma medida corresponde mais ou menos a 1 litro. Alimento para uma pessoa por um dia. Então, os alimentos tornar-se-ão escassos e caros. É a consequência triste do após-guerra e das calamidades que vão assolar o mundo. Também fala, aqui nesses versículos, não danifica o azeite e o vinho. Isso é uma advertência para conservar os principais produtos, né? Já serão escassos. E os estoques de alimento no mundo passarão por uma crise sem precedente. Será assim antes de Jesus voltar para reinar na terra por 1000 anos. Partindo para o versículos 7 e 8, nós veremos a abertura do 4º selo. Então Jesus desata o 4º selo e o anjo querubim chama a 4ª punição, que é a morte. E assim fala no 7 e no 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Misericórdia. Aqui o cavalo amarelo serão então epidemias e mortes. É o resultado natural daquelas guerras, das guerras e fome. Surgirão epidemias. Então, foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. E esse poder, ele foi emanado do trono de Deus. Aqui, a besta que passava uma aparência de paz por 3 anos e meio, vai romper a paz com Israel fiel. E também com todo o sistema religioso que existe na Terra, inclusive as outras religiões do mundo. E neste momento a besta exigirá adoração, uma plena oração de todos os povos, como se fosse o próprio Deus, o verdadeiro Deus. E isso está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que fala assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual
se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Misericórdia. Partindo já para o quinto selo, é a primeira visão dos mártires da grande tribulação. Nós vamos ler agora então o versículo 9, 10 e 11, que fala assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da testemunha que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós podemos reparar aqui que não se ouve mais o vem, aquela ordem vem. Não aparece mais cavalos. João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eu peço aqui para que não se esqueçam que a abertura dos selos do livro, né, que está na mão do Cordeiro, é futuro. É depois do arrebatamento da igreja. As almas que João viu apenas representam o sacrifício dos mártires, como o sangue do Cordeiro derramado no altar, lá no Antigo Testamento. Em vez de ver o sangue embaixo do altar, João viu os mártires que morreram por pregarem a palavra de Deus. Aqui, João vê o clamor, um clamor por justiça dos mártires. Mas eles tinham que esperar, né, para serem ressuscitados. Eles deveriam esperar para completar o número do povo de Deus que morreria conforme eles morreram. Aqueles 144 mil que fala mais à frente em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 e 8. As vestes brancas que eles estavam vestidos representam a pureza, né? A pureza dos salvos. Muito bem. Então partiremos agora para o sexto selo. E aqui no sexto selo fala do fim do mundo. Mas esse mesmo assunto vai se repetir quando nós falaremos das 7 trombetas e nos 7 cálices, lá mais em frente. Nessa oportunidade, a besta estará furiosa. Ela vai estar lutando contra os santos, subjugando os seus súditos, desafiando o próprio céu. Em Daniel 7, versículo 8, e Apocalipse 13, 4, fala sobre isso. Daniel 7, versículo 8, fala assim: E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Já em Apocalipse 13, 4, fala assim: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então aqui Deus vai responder na sua ira. No Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17, Deus então vai responder às orações dos mártires da grande tribulação. Então, vai se aproximar o dia da ira. Vai ser o início da manifestação da ira de Deus em resposta aos seus santos. Nós temos referências isso em Daniel 7, versículo 27 e 28, que fala assim:
E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Glória a Deus. Também está registrado em Apocalipse 12, no versículo 10 e 11. Se os irmãos quiserem conferir, está lá. Glória a Deus. Então vamos ler agora o Apocalipse 6, dos 12 e 17. Vamos passo a passo. Capítulo 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Vimos aqui um grande terremoto. O terremoto, nas Escrituras, sempre representa a presença de Deus. E aqui fala que foi um grande terremoto. Estrelas do céu caíram sobre a terra. E aqui, então, representa uma chuva de meteoros. Conforme Joel fala, Joel 2, 30 e 31, e Marcos 13, 21 ao 25. Bem, ainda nesse capítulo, no versículo 14 ao 17, os poderosos e os insignificantes também percebem que nada pode salvar a eles. Vamos à leitura. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Misericórdia. Então, aqui chegou uma punição. Vimos que quando se rompe o sexto selo, se inicia um grande tremor de terra, um grande terremoto. É apenas o começo do grande dia da ira, que vai se estender por toda aquela grande tribulação, ou seja, por aqueles 3 anos e meio. Lembrando que os primeiros 3 anos e meio é um império da falsa paz que veio para enganar, juntamente com os demais cavaleiros, que são a sequência do acontecimento desse reino. Leia lá em Apocalipse 13, 4 e 18. O quinto selo, sem cavaleiro, é o efeito desse governo da besta, cuja finalidade é destruir os santos, é lutar contra Deus, que está lá em Apocalipse 13, 7. Então, no sexto selo, terá tremores na terra, o sol perderá a luz, a lua também escurecerá, a estrela cairão. Fala que o céu vai retirar-se como se fosse um livro enrolado. Isso porque haverá um novo céu, que está registrado lá em 2 Pedro 3,13. Fala também que os montes e as ilhas serão removidos do seu lugar e haverá uma nova terra, onde o mar não existe. Isso está registrado lá no capítulo 21, 1 de Apocalipse. Então, diante de tudo isso, o horror invadirá todos os homens. Já não terá mais paz. Amados irmãos, já falamos dos 6 selos, que foi desatado pelo Cordeiro.
falta então o sétimo selo. Mas, antes de falarmos sobre o sétimo selo, a Bíblia ela dá uma pausa nessa história. Tem um interlúdio na Bíblia, um espaço com outra história que está no capítulo 7. Então nós voltaremos a falar do sétimo selo somente no capítulo 8 de Apocalipse, que vamos estudar futuramente. Então, para os estudos não se tornarem cansativos, hoje nós vamos parar por aqui. E no próximo capítulo, na próxima oportunidade, nós veremos o capítulo 7. E lá nós veremos sobre os israelitas fiéis que são salvos do perigo iminente durante a tribulação. E também vamos ver sobre os 144 mil selados de Israel que falamos anteriormente. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até este momento, estudando a palavra de Deus, e que nós possamos várias vezes, muitas vezes, se encontrarmos novamente para os estudos, dando prioridade e entendendo a palavra de Deus, o que Deus quer de nós. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, profundamente, Senhor Deus, por esse momento da palavra, Senhor Deus. Obrigado por nos dar esse entendimento, Senhor Deus, da palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde desses que estão participando juntamente nos estudos. Pai, dê sabedoria para eles, entendimento, dê, Senhor Deus, para eles discernimento, para eles que possam vivenciar na Tua Santa Palavra, Senhor Deus, e que possam cada vez mais entender a Sua Santa Palavra. Nós te pedimos para todos eles, para todas as famílias desses que estavam ouvindo, a saúde e a prosperidade, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos. Deus abençoe.